O assunto é seríssimo e eu vou te dar alguns dados. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra 6 abortos por dia entre meninas de 10 a 14 anos que foram violentadas. Em 2018, o Brasil bateu o recorde de estupros com mais de 66 mil vítimas. Mais da metade são meninas de até 13 anos, crianças. Mais um caso entra para esta triste, vergonhosa estatística. Na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, uma menina de 10 anos foi estuprada durante 4 anos. Começou com 6, porque agora ela tem 10. O caso passou a ser investigado pela polícia quando esta garota procurou um hospital com suspeita de gravidez. Após a autorização da justiça, a gravidez de aproximadamente 3 meses, provocada pelo tio, foi interrompida, mas no hospital em Recife, não foi no Espírito Santo. Para comentar sobre os envolvimentos jurídicos em casos de gravidez por estupro e violência e abuso de menores de idade, vamos conversar com a nossa especialista no assunto, a doutora advogada Sandra Daniotti. Doutora Sandra, olá, tudo bem? Regina, boa tarde, tudo bem? Que pesado isso. Muito. A gente só fala favor. realmente de assuntos difíceis. Sandra, obrigada. Mas é importante, e aquilo que eu sempre falo, a gente tem que vir e falar para a sociedade, contar, denunciar e mudar essa situação, né? A gente ficou pensando, como sempre, quando tem esses temas pesados, polêmicos, assim, polêmicos, fortes, porque olha, são 4 e pouco da tarde, quase 5. Sim. A gente não quer ficar trazendo assunto pesado, mas a gente também não pode fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Com certeza, não podemos ter medo com relação a isso. Ontem, inclusive, conversando com uma pessoa, e a pessoa me olhou e disse, eu queria te contar uma coisa. E me contou, eu passei o que essa menina está passando. E já é uma mulher adulta? Adulta. E foi feito um aborto com 11 anos de idade, um abortamento que se diz, né? E a família escondeu. Então, quer dizer, existe toda essa situação, toda essa questão polêmica familiar, né, que se esconde. Então, por exemplo, essa menina com 10 anos de idade... Que ficou público. Exatamente. Ela sofreu 2 violências. Regina, e faça a contagem desse tempo de gravidez. Quando ela ficou grávida? Em plena pandemia. Sim. Certo? Certo. Quer dizer, e a pessoa que tem a obrigação, que tem a guarda, que tem o dever de cuidar... Não cuidou. Não percebeu como isso. E estuprada durante 4 anos. Então, quer dizer, qualquer tipo de violência ou de prática, ato sexual, não precisa haver a penetração, mas se houver, se passar a mão, tem que deixar bem claro isso. Isso já é violência. Já é uma violência, mas, então, contra a vontade. No caso dessa menina, ela sofreu essa violência doméstica com o tio e tal, e a segunda violência... Recorrente. E a segunda violência foi quando ela foi exposta. Sim. Que essa moça que te confidenciou ficou na privacidade dela. Eu não estou dizendo que é menos doloroso ou menos grave, sim, mas essa menina de 10 anos foi exposta de uma maneira... Não observaram a legislação, que preserva a integridade física. Que diz a legislação? Que a criança tem que ser preservada, tanto é que não se pode colocar fotografia, colocar o nome, tornar público, mesmo porque este processo criminal, ele tramita em segredo de justiça. Então, não se pode sair divulgando. E quem divulga? Pode ser... Quem divulga vai ser criminalizado, vai responder o processo crime por ter, inclusive, não respeitado o Estatuto da Criança e do Adolescente. É crime? É crime, com certeza, essa divulgação, porque a criança não pode ser, de maneira alguma, exposta. Então, veja, ela sofreu a violência durante 4 anos, isso, essa gravidez indesejada, porque ela, primeiro, a prática do sexo não foi opção da criança. Então, ela foi obrigada a praticar sexo com o tio ou com outras pessoas da casa, porque, inclusive, agora informações de quem praticou este crime, este delito, não me diga, de que ela não só foi violentada por ele, mas também por outros homens que são da família e que estavam e moravam dentro da mesma casa. Não me diga isso. Saiu isso hoje? Já tem na internet, eu já vi, já ele mesmo divulgando que se entregaria, mas que queria o resultado de DNA. Porque ele pode não ser dele. Pode não ser dele, pode ser dos outros residentes da casa. Então, veja, a gravidade e o que essa menina sofreu durante todos esses anos. E agora ela não pode ser culpabilizada. Pelo amor de Deus. Porque a gravidez, no caso de estupro, tem a previsão legal,
né, de que é uma opção, é um direito da mulher escolher. O corpo é dela, então ela tem o direito de escolher se ela vai levar essa gravidez adiante, entregando essa criança à adoção, ou criando, ou sei lá de que forma. E aí eu acho que cabe só uma observação. Cada um com a sua fé, com as suas crenças, Sim. com as suas dores, com a sua história, né? Eu posso ter uma opinião e decidir o que é melhor para mim e respeitar o que a Sandra decide para ela e o que é melhor para ela. Exatamente. Nós não estamos aqui discutindo defendendo questão moral e exatamente. religiosa. Exato. O que tem que ficar claro é o seguinte: o Estado é laico, a lei é laica. O que quer dizer laico? Ele não tem ligação nenhuma com religião ou com a questão moral que se prega hoje com relação à atitude que está sendo tomada. Mas nós somos contra o aborto porque a religião, nós somos católicos, somos espíritas, não importa. O que importa é que uma criança sofreu uma lesão, um ato ilícito, e a lei ampara. E a lei ampara. Tá. Então, a lei ela não fica atrelada à religião. Então, diz assim, não, mas a procriação é um ato de aumentar a população. Essa não, é uma outra a lei diz o seguinte, né? A criança não pode ser colocada nessa situação vexatória, ela não pode ser obrigada a praticar sexo com adulto, abusiva. humilhante. E é extremamente vulnerável. Ela não teve e não tem a opção de dizer, eu não quero praticar o sexo. Ela foi coagida, ela foi humilhada. Quantas humilhações essa criança passou nessa situação? Ainda está passando. Ainda está passando. E dizer que até 14 anos, extremamente vulnerável. E a lei prevê. Agora, uma coisa que eu não entendi, para ser bem sincero, eu estou acompanhando essa história de longe, porque eu já estou achando tudo muito pesado, às vezes eu não tenho estrutura. Sim. Aliás, é bem difícil. Bem difícil. Mas pelo que eu acompanhei é o seguinte... Ela poderia ter feito o procedimento no Espírito Santo, não foi feito, por isso que ela teve que ir para Recife. Tá, então vamos... o que acontece é o seguinte, tudo tem que ser feito em virtude da lei, não é isso? Sim. Então, como houve a comunicação, ela foi parar num hospital, não é isso? Com dores. E lá se verificou que estava grávida e houve a denúncia por parte dos médicos. Então, houve a comunicação então, a família... para a delegacia. Até então, a família... Sem falar. Acobertou tudo. Exatamente. Não é possível que em 4 anos ninguém percebeu. E você conhece, você percebe até um cachorrinho, um animal que está diferente. Como não perceber que a barriga da criança, que ela está diferente. O comportamento, etc. E aí houve a denúncia. A partir dessa denúncia, o Ministério Público é obrigatório que atue em caso de menores, tá? Que envolva menores. E o juiz da causa... liberou, deu uma decisão judicial autorizando o melhor para a criança, no caso, ou se induzir um aborto, né? Ou que fizesse uma cesárea. E entendendo também que levar a gravidez até o final seria culpabilizar, seria agredir essa criança pela segunda vez. Vamos falar a terceira porque a criança já foi exposta. Sim. Né? Então, ele autorizou e dizendo o seguinte, que seja o melhor para a criança, o mais viável, de acordo com os médicos. Isso, de acordo com a decisão, respeitando a decisão médica. Então, se os médicos dissessem, porque não é simplesmente chegar e fazer um aborto, ela teve que passar por um procedimento, análise, colheita de sangue, exames, para saber se realmente essa criança teria condições de passar por esse procedimento. Doutora Sandra, normalmente o que a gente escuta é que decisão judicial demora muito para acontecer. Nesses casos, entre os médicos acabarem a avaliação e sair a sentença do juiz, quanto tempo deve ter transcorrido? Na verdade, essa criança já estava internada e foi feito o pedido e o juiz deu a liminar, foi uma medida de urgência que nós chamamos. Então sai em pouco tempo. Em pouco tempo, porque é um caso grave, vida ou morte, que se demorar há prejuízos irreparáveis, de grande monta, que não poderia... E se essa criança, como ouvi até a doutora Albertina, médicos falando, que também continuar essa gravidez para uma criança da idade dela, na situação dela, também é um grave risco.
Então, de todas as corpinho de uma formas. menina de 10 anos, Porque gente. ela precisa ser nutrida, ela está em crescimento. Como ela pode nutrir um outro ser? Quer dizer, tudo errado. Então, assim, o juiz, ele disse, não é que ele decidiu, ele disse, se os médicos entenderem que isso ou aquilo é possível para o caso, para resolver a situação da menor que sofreu um estupro, e nós temos na lei que diz o seguinte, a gravidez resultante de estupro é crime e o abortamento não é considerado crime desde que seja feito por médicos e pelas vias legais. Então, veja, o que nós precisamos falar é o seguinte, Regina, esse abortamento que é feito em casa, por indução de remédios, colocar objetos, é crime. E coloca em risco a saúde. A saúde, exatamente. A gente a vida inteira escuta, né, que ordem judicial a gente não discute, a gente cumpre. Só que não cumpriram. Muito bem colocado, porque a lei é para ser cumprida e a ordem judicial existe uma decisão e ela tem que ser cumprida. Não foi. E aí? Não foi. Como é que Exatamente. fica? E a demora poderia ter ocasionado o resultado morte, por exemplo. Não é isso? Então, nós temos aí pedidos do CNJ, a decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, questionando o porquê não foi cumprido, o porquê essa decisão do juiz. E a decisão do juiz foi realmente adequada, no sentido de analisar a situação da menor e o que é melhor para ela. E a lei, o Estado chama para si a responsabilidade e diz, epa, é como se fosse meu filho, então assim, eu digo o que é melhor para essa criança. Nós temos lei que ampare. Então assim, o que nós precisamos saber não se trata de dizer assim, mas ela é um outro ser. De que forma isso foi? Como essa criança foi violentada? Então, tudo isso que tem que ser questionado. Tá, e voltando para o começo da nossa conversa, que a gente até falou sobre isso uma vez, essa situação deve estar acontecendo em muitos lares. Muitos. Né? Você sabe que eu tenho o meu projeto de doutorado, é justamente abuso sexual intrafamiliar. E é uma coisa muito, infelizmente, muito comum. Então, nós temos hoje grandes dificuldades, porque a família normalmente ela coberta, não aceita. Mas, meu Deus do céu. E o que precisa ficar claro é o seguinte, o crime ele pode ser cometido por uma ação, praticar uma ação criminosa, mas deixar de praticar uma ação, ou seja, denunciar um crime que você conhece, sabe, também é um crime. A conivência A omissão é crime. A conivência é muito mais grave. Então, quer dizer, se uma criança há muitos anos sofrendo, então ela diz para você, quando eu digo, olha, olhe para o seu filho, olhe nos olhos da sua filha, olhe nos olhos do seu filho, porque o menino também pode sofrer estupro. Até os 14 anos, considerado estupro, e que tem que ser denunciado. Olhe para os olhos dessa criança. E quando ela diz assim, olha, eu vou usar o termo, o papai fez isso, o tio, o professor, o tio da perua, eu não estou dizendo, estou usando várias situações, porque o abusador, o agressor... É sempre homem? Ele nem sempre, você sabe que uma mulher também pode ser... Abusadora. Também pode ser abusadora, também existem casos, menos... Mas existe, existe. Então, aí eu estou pensando aqui, se eu vejo uma criança, minha neta, minha sobrinha, minha filha e tal, todo mundo socado dentro de casa, o que eu faço, doutora Sandra? Como que eu vou denunciar? Como que eu vou... Imaginando que eu estou assistindo agora mulheres e falando, isso está acontecendo na minha casa, o que eu faço? Terrível. Você tem que procurar ajuda realmente, Delegacia de Defesa da Mulher, fazer a denúncia. Afastamento do agressor imediato. Como faz a denúncia? Telefona, vai lá? Ou pessoalmente, levando a criança, e imediatamente ela já vai ser colocada para fazer exames. Aqui em São Paulo nós temos um hospital maravilhoso que é o Pérola Byton. Já fui voluntária lá. Existem profissionais maravilhosos, especializados, porque o que é mais grave dessa história, o abuso já aconteceu. O que vai ser dessas crianças daqui para frente? Então, precisa de equipe multidisciplinar para um tratamento de ordem física, não só física, inclusive cuidar a questão de DST, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, se for o caso, e psicológica, fazer a denúncia e, se for o caso, essa criança ser acolhida, retirada desse ambiente, ser acolhida, isolada e colocada em lugar
assim, em absoluto sigilo. Qual o telefone? Olha, hoje você pode fazer a denúncia no Disque 100 100 para fazer a denúncia. Você não precisa se identificar, não precisa ser da família, porque às vezes a pessoa da família não faz, né? Tá? Junte o maior número de provas que tiver, é o que eu sempre falo, porque nós lidamos com isso e chega na hora de dizer assim, como tem um criminoso, mas o filho não é meu, precisa fazer o DNA. Quer dizer, foi o abusador. Então, tem provas. O que são as provas? Fotografias, áudio, relatos da vítima. Relatos. Regina, muito importante dizer, porque o relato da vítima muitas vezes é desconsiderado. Tá? Então, uma criança de 10 anos, ela não pratica sexo para dizer para certos assuntos que não pertencem à sua idade. Se ela está narrando aqueles fatos com 4, 5, 6, 10 anos, é porque ela foi induzida a esta prática indevidamente, na hora errada, com a pessoa errada e contra a sua vontade. Então, os relatos da vítima, existem vítimas que com 40 anos de idade, 45 anos de idade, resolveram tornar público, vai até a televisão, nos meios da mídia, para relatar os abusos sofridos e muitas vezes a própria família critica e não acredita no relato da vítima. Eita. Quer dizer, por que há essa discriminação com relação à vítima que resolve tornar público? Quer dizer, aquela família é maravilhoso, mas pode ser também o grande mal. Então, nós já vivemos isso, é histórico, não é isso? De que a mulher, em especial, ela é como um objeto, né, da família, do homem, e que ela pode ser colocada a esta situação. E cabe a nós pararmos, encerrarmos esse círculo. Existe o Ministério Público, delegacias de defesa da mulher, existem hospitais especializados. Então, não faça você o trabalho que um médico precisa fazer. Um juiz vai dar a ordem judicial e esse ato não será crime quando for provado que é resultado de um ato ilícito. Bom, Disque 100 é um número que a gente tem que ter sempre em mente. Eu vou dar o Instagram da doutora Sandra Daniotti, caso queira entrar em contato com ela. Ela é toda ouvidos, né? Sim. É Sandra Daniotti. Daniotti, TTI. Sandra Daniotti com 2 T's. E-mail sdaniotti@uol.com.br. sdaniotti@uol.com.br. O telefone da doutora Sandra Daniotti, 3857-5778. 3857-5778. Essa história é uma coisa... Eu saí do jornalismo, eu decidi sair do jornalismo porque eu não estava dando conta de administrar essas histórias pesadas. Pois é. E no meu Instagram tem bastante coisa com relação a isso, a questão da lei de alienação parental que nós brigamos, porque tem que ser feitas algumas modificações. Nós precisamos preservar a integridade física e psicológica das nossas crianças, Regina, para termos adultos melhores. Sem dúvida. E se eu Somos parte disso. Se eu fizer a denúncia no 100 100, eu não preciso me identificar. Eu posso falar, olha, tenho ciência de um caso assim, assim, assado. Exato. 180 também, que é abuso, que é violência familiar, também tem que fazer a denúncia. Tá joia. Muito obrigada, doutora Sandra. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso, Regina. Muito obrigada. Até breve.